Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Centro Espírita Morada Cristã. Estamos felizes por ter você aqui conosco para mais um momento de tratamento espiritual e renovamos nossos votos de saúde e paz para você e sua família. Nesse momento, coloque ao seu lado a sua garrafa com água para que seja depositado o remédio necessário para o seu tratamento. Hoje, vamos iniciar nosso tratamento com a leitura da mensagem número 86 do livro Fonte Viva de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, com o título Estás doente? Que fala sobre uma passagem da carta de Paulo a Tiago, capítulo 5, versículo 15, que diz assim: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E nosso irmão Emmanuel faz o seguinte comentário: Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual, em teu favor devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. E lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade.
Enriquece teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Que assim seja. Agora, após a leitura dessa linda mensagem, vamos serenar as nossas mentes e nos conectar com o mais alto, suplicando. Meu Deus, são impenetráveis os teus propósitos e na tua sabedoria entendeste de nos afligir pela enfermidade. Lança, nós te suplicamos, Senhor, um olhar de compaixão sobre os nossos sofrimentos e digna-te de pôr-lhes um fim. Bons Espíritos, ministros do Onipotente, derramai um bálsamo salutar em nossos corpos e a consolação em nossas almas. Fazei o tratamento necessário e inspirai-nos a paciência e a submissão à vontade de Deus. E aos nossos anjos guardiões, suplicamos a força de suportar as dores com resignação cristã e a confiança em dias melhores. Que assim seja. Passemos agora para a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 4, Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se o preferirem, procedem de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítima de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas disenções e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos tendência de se ofender e se ressentir? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germens do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem pela falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles.
interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas dificuldades e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua falta de cuidado. Os males dessa natureza fornecem, sem dúvida, um notável contingente ao cômputo das dificuldades da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Que assim seja. Agora, para darmos prosseguimento ao nosso tratamento, deitemo-nos numa posição confortável e deixemos que nossos braços descansem ao lado do corpo. Tiremos alguns instantes para nos acomodar, alongar o corpo de maneira que acharmos melhor, para irmos nos desprendendo das tensões deste dia. Agora, você que está nos ouvindo, feche os olhos e tire um momento só para perceber como é a sensação de parar tudo ao final do dia, deixando de lado as coisas que aconteceram no dia e fazendo uma pausa nas atividades que ocupam a sua mente. Agora leve sua atenção para a respiração, conectando-se com cada inspiração e expiração, sentindo o movimento suave do ar entrando no seu corpo e saindo. Relaxe. Nesse instante, visualize a imagem serena do Mestre Jesus entrando em seu quarto. A sua luz morna e suave penetra todo o ambiente, lhe dando a sensação de conforto e aconchego. Ao seu lado estão os trabalhadores da seara de amor e luz, que nesse momento irão fazer uma limpeza em todo o ambiente, retirando as energias nocivas, emanações prejudiciais, acolhendo e encaminhando para tratamento os nossos irmãos sofredores. Agora eles iniciam o tratamento em você. Lhe dão um passe magnético que percorre todo o seu corpo, da cabeça aos pés. E agora concentram as energias salutares na área mais sensível do seu corpo, naquela que reclama maior atenção e tratamento. Sinta a energia divina percorrer o seu corpo,
e inundar a sua mente, te tranquilizando e te trazendo paz e harmonia. Respire profundamente. Sinta a presença amorosa do nosso Mestre Jesus a te confortar e de seus trabalhadores do bem a te amparar. Aproveite esse momento de comunhão divina. Apenas respire e relaxe. Se sentir sono, não resista. Pode dormir. Aproveite este momento de descanso e de tratamento. Esse momento é só seu, dedicado a você e à sua melhoria. Sinta a serenidade em todo o seu corpo. Sinta a sensação de alívio e relaxamento por estar entregue aos cuidados de Jesus. Deixe que o descanso aconteça naturalmente e que essa música suave te envolva em vibrações de amor e paz.
E agora, chegando ao final do tratamento do dia de hoje, queremos te louvar, nosso Senhor Jesus, e agradecer a toda a equipe espiritual pelo tratamento realizado em nossos corpos, pela fluidificação de nossas águas e pelo clima de paz e harmonia em nossos lares. Te pedimos encarecidamente, Senhor, que nos ampare e nos sustente. Nos dê força e persistência para continuarmos nosso tratamento. Aumente a nossa fé e nos dê a oportunidade de provar a nossa submissão à Tua vontade. Nos dê coragem para olharmos para dentro de nós mesmos e fazermos as mudanças necessárias para a nossa melhoria. Nos dê serenidade, nos conserve humildes e nos faça compreender que somente as provas bem suportadas podem conduzir-nos ao Teu reino. E também tolerância e paciência para resistirmos às dificuldades que surgirem nesse caminho. Permanece conosco hoje e sempre. Que assim seja. Amigos, amigas, irmãos e irmãs de jornada, chegamos ao final de mais um momento de tratamento espiritual do Centro Espírita Morada Cristã. Que possamos continuar espalhando amor, luz, paz e praticando a caridade, porque, como sabemos, fora da caridade não há salvação. Foi muito bom estarmos juntos. Fiquem todos e todas com o amor do Pai. Nos vemos na próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Um abraço fraterno. Até sexta.